Sejam bem-vindos ao nosso podcast Comunicação 1010. Antes de começar esse episódio, eu tô tomando meu café aqui na Del Homo, esse lugar que é para homens de bom gosto. O ambiente aqui é demais, você precisa conhecer. Fica no Centro Comercial de Alphaville, aqui na Grande São Paulo. Vale a pena conferir. Se você é de outro lugar do Brasil, não tem problema. Você pode entrar em contato através do Instagram deles, eu vou deixar aqui na descrição, e fazer a sua compra. O nosso convidado de hoje, ele é um grande amigo. Ele é alguém que, de fato, conhece muito desse mundo digital, de criação de produtos, tem um ecossistema dentro do digital, ou seja, ecossistema de negócios, e ele também tem tempo como bastidor e agora também é um grande player. Então, vamos falar com ele? Seja bem-vindo. Gustavo Paterlini, que bom te ter aqui. Obrigado pelo convite, irmão. Obrigado você, muito bom, né? A gente está aqui sentado à mesa, com você também que está nos assistindo. Então, vamos falar de comunicação? Bora. Comunicação é importante ou não é? Eu acho que é tudo, né? Tudo, né? Olha só. Comunicação envolve não só a fala, mas envolve várias coisas e para quem tem um negócio, olhar para isso é de extrema importância. Perfeito. Então, já vou começar aqui direto ao ponto, porque o nosso podcast Comunicação 1010 é assim, e eu quero te escutar. Em que sentido, Hugo? O quanto você valoriza a comunicação, o quanto a comunicação te ajudou a você chegar onde você chegou? Fala pra gente. Legal. A comunicação, para mim, né, ela me levou para patamares que, se eu não desenvolvesse, eu não chegaria. Porque, rapidamente, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, apesar de ter mudado. Hoje eu sou muito mais extrovertido, né? Eu tenho muito mais essa questão da comunicação da fala do que antes. Para você ter uma ideia, no TCC da minha faculdade eu não conseguia apresentar porque eu tinha vergonha de falar em público. Então chegou um momento da minha vida que eu falei, ou eu desenvolvo isso, ou eu, se não, vou estagnar. Nessa época eu era CLT e eu queria empreender, então eu fui buscar desenvolvimento pessoal. Eu comecei no marketing de relacionamento e eu não sei se você conhece essa profissão, mas é uma profissão que é necessário ter uma boa comunicação, porque você precisa convencer alguém de trabalhar junto com você para vender um determinado produto ou serviço. Então foi aí que eu mergulhei no desenvolvimento pessoal e a comunicação fez parte da minha trajetória. Então na época, comecei mesmo no A1, no X1, né, desenvolvendo essa habilidade. Aqui, né? É, exato. E aí depois a gente tinha as caseiras, né, que a gente chamava algumas pessoas em casa e aí basicamente abrir o PowerPoint e apresentar. Então eu fui desenvolvendo a minha comunicação e depois disso já tive a oportunidade de palestrar para mais de 1.000 pessoas e a comunicação ela é tanto numa escala, quanto também no X1, de você saber se comunicar. E eu vejo que esse desenvolvimento da minha vida pessoal, né, e profissional também, através da comunicação, me abriu portas para ter outros negócios, começar a ampliar meus horizontes e por isso que eu falo, né, se eu não tivesse desenvolvido essa habilidade, né, que eu vejo que é uma habilidade a comunicação, é treinável, vamos dizer assim. Então, sem ela eu não chegaria onde eu estou hoje, com vários negócios e tudo mais. Perfeito. Olha que interessante, né, que o Gustavo está trazendo aqui, porque assim, as pessoas elas compram imagem. Essa que é a realidade, né, Hugo? Então assim, o quanto você está se preocupando com a sua comunicação, o quanto você se preocupa com a sua imagem, porque não adianta só você falar se outros elementos, ou seja, você falar bem, outros elementos não estão alinhados. Por isso aqui que a gente usa, né, o termo comunicação 10-10, porque o nosso objetivo, eu trago especialistas aqui, cada um de uma área, né, e eu também trago aqui alguns fundamentos da comunicação para você. Por quê? É importante que tudo esteja alinhado. Então, a sua voz, você impor da forma certa, no momento certo, né, sempre variando, né, ninguém vai te escutar, você ficar toda hora, assim, no mesmo tom, né? Assim como a sua roupa, o seu cabelo, o seu rosto, o óculos que você utiliza, né? Por exemplo, a barba e o óculos e o cabelo são a roupa do rosto. Exato. Certo? Exato. Então, para você ver aqui o Gustavo, olha como ele vem, ó, ele tem um óculos, tem a barba, né? O cabelo dele muito bem alinhado também. Por quê? Porque isso tudo passa uma comunicação, né? Então dá para ver até se a gente falar um pouco mais de visagismo, né, da identidade, imagem e tudo mais, você olhando, né, para o Gu, a gente vê uma comunicação, por exemplo, ele tem um rosto um pouquinho mais oval, né, naturalmente, mas o que é legal?
A barba dele traz ele um pouquinho mais para frente, né? Tira um pouquinho só o acolher, mas coloca ele projetado, né? Que é muito importante também para a comunicação. É engraçado você falar isso, que quando eu trabalhava no banco, eu tinha que fazer a barba todo dia. E aí depois que eu saí, resolvi empreender, deixei a barba, eu nunca mais tirei, porque eu vi quanta diferença fazia na autoridade. Na autoridade, até a gente se sente mais bonito, né? E é como você falou, a imagem vende, não tem como. Pessoas mais bonitas e bem apresentáveis, elas vendem melhor do que uma pessoa que está se vestindo de qualquer forma, não se cuida, não, por exemplo, mulher. Uma mulher maquiada, quando ela chega para um lugar bem vestida, alinhada com as unhas feitas, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você falou que já palestrou para mais de 1.000 pessoas, né? O que é que você utilizou de técnica de comunicação nessa palestra? Então, a palestra que eu fiz foi para treinar e desenvolver um time. Então, assim, eu fui muito mais solto, não era uma palestra para convencer ninguém a nada. Tipo, era muito mais, obviamente, de trazer um conhecimento técnico ali. Então, o que eu fiz? Que são pontos diferenciais para quem vai se comunicar para uma audiência maior, assim, fisicamente. É se preparar para a palestra, para você saber o que comunicar, para você não gaguejar, vamos dizer assim, né? Sim. Então, ou seja, primeiro ponto, preparação. O que mais? Preparação, boa vestimenta, esse é um ponto muito importante, porque as pessoas vão dar credibilidade antes mesmo de você falar o seu visual. Então, era mil pessoas. Tinha pessoas que me conheciam, mas também tinha pessoas que estavam ali para aprender comigo, mas não me conheciam. Então, a primeira forma de dar credibilidade para elas sem te ouvirem, né? E porque antes de te ouvir, elas vão te ver. Exatamente. Então, estava com uma boa vestimenta. Então, me preparei, boa vestimenta e dominar o assunto, né? Porque isso é um ponto importante. Porque às vezes a gente quer falar algo que a gente não domina. Então, acaba que isso atrapalha um pouco a comunicação e as pessoas percebem, né? Perfeito. Olha que interessante, né? 3 pontos que você trouxe. 1, preparação. 2, vestimenta alinhada, porque isso vai te trazer autoridade. A imagem vende, como a gente já falou. E terceiro, né? 3, dominar o assunto. Ou seja, você realmente ir a fundo, né, trazer profundidade naquilo que realmente você conhece. Aliás, isso também dá para ver na sua comunicação, pensando no seu rosto. Olha como a sua testa é um pouquinho inclinada, um pouco para dentro. Por quê? Porque significa que você é profundo naquilo que você faz. Boa. Né? É verdade, né? Boa. Você sempre que entra em alguma coisa, você vai para cima. Exato, né? exato. Então isso, pessoal, que eu estou falando é a comunicação do rosto que passa dele. Ou seja, a imagem, a identidade que já é passada. Gu, você vem de uma linha, né, muito do digital, sim? Aliás, você é uma inspiração para muita gente. Você e sua esposa, né? Para vocês, né, sempre estão morando em um lugar diferente e tal. Então isso é muito interessante. O que você faz nesse caso, né, de estratégia também? Porque como você hoje engaja pessoas, né, entrarem no digital, trabalhar com produtos diferentes e tudo mais, como é que você faz essa sua comunicação para realmente atrair, né, um público que às vezes quer ter um lifestyle como o seu? Exato. Isso é uma coisa que é uma linha tênue, eu falo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer se vestir bem, né, se portar bem com uma roupa legal, ao mesmo tempo a gente também quer trazer na nossa comunicação acesso, né, uma simplicidade. Naturalidade. Uma naturalidade, porque muito do nosso público-alvo atualmente são pessoas que estão buscando prosperar na vida. Então, se a gente fica muito inacessível também, ela acha que aquilo não é para ela. Então, isso repele, né, a pessoa. Então, um ponto que a gente faz hoje, né, dentro da nossa comunicação é também ser acessível. No nosso lifestyle ali no dia a dia, principalmente nas redes sociais, é mostrar o nosso dia como ele é. Óbvio que não 100%, porque a gente tem que ser intencional no que a gente vai postar, claro, mas de certa forma, não necessariamente toda hora eu preciso aparecer com terno, com blazer, para justamente conseguir comunicar também com o público que está num nível que um dia, tipo, por exemplo, ele está no nível, não vou dizer abaixo, mas um nível que está para trás, né? Vamos dizer assim, que ele... eu entendi. Você quer dizer que é uma pessoa que ela está num nível que um dia você já esteve, isso, né? E que você subiu, então nesse caso você quer trazer a pessoa para o seu nível. Porque é isso, a gente, não só no meu caso, eu como especialista, mas a gente tem pessoas que a gente leva como referência. Então, vamos dizer, essas pessoas um dia tiveram um lifestyle para trás que hoje elas se desenvolveram e conseguiram conquistar o que elas conquistaram. Então, basicamente isso. Pessoas hoje que eu quero atrair são pessoas que um dia foi o Gustavo lá de trás, né, que querem chegar no digital, ter liberdade, viver disso, trabalhar de casa e tudo mais.
Então, para eu atrair essas pessoas, eu também preciso saber me comunicar com elas, de um dia mostrar como o Gustavo era lá atrás, né? Então, eu preciso ter essa acessibilidade para que elas queiram me ouvir também. Se eu fico também só postando lá ostentação e tal e tudo mais, talvez essas pessoas não vão se conectar comigo. Olha só, o Gustavo está falando de uma técnica de comunicação que a gente chama de conexão. Então, ele utiliza estratégias para conectar com o público-alvo dele. A grande chave é a conexão é a ponte para uma boa comunicação. Exato. Por quê? A conexão é o que vai te dar acesso a essas pessoas. Então, esse é um ponto muito importante para você utilizar na sua comunicação, seja no seu Instagram, seja quando você estiver com um público de 1000 pessoas, seja quando você estiver na sua empresa. Enfim, é uma ferramenta que a gente pode utilizar, né? Até mesmo, pô, cheguei num lugar diferente, fala com todo mundo, da onde é que você é, fala alguma coisa da cidade da pessoa se você conhecer, Exato. né? Então, são dicas que a gente pode ir te entregando aqui para que você possa utilizar. Qual é a pergunta que você mais recebe sobre digital, sobre entrar no digital? Isso é como fazer para ganhar dinheiro. Como fazer para ganhar dinheiro. Como é que faz para viver do digital, viver esse lifestyle que vocês vivem? Essa é a pergunta. É o como, né? É o como. E o que você responde? Eu falo que existem inúmeras formas, preciso entender o momento que ela está de vida para dar um melhor direcionamento. Perfeito. Ou seja, uma coisa muito mais personalizada, né? Exato. Porque hoje dentro do digital, né, entrando um pouco no assunto que eu domino mais, existem inúmeras oportunidades e depende da condição financeira que a pessoa tem, depende do tempo disponível que ela tem. Então tudo isso vai determinar qual que é a melhor estratégia que cabe para ela naquele momento. Então eu não posso passar uma estratégia onde a pessoa vai precisar investir 10 mil reais, por exemplo, de tráfego, se ela não tem esse dinheiro. Então ela vai ter que começar com estratégias onde ela não vai investir tanta verba financeira, e sim mais dedicar mais do tempo dela. Então é uma coisa que é um diferencial da minha estratégia de vendas. Eu não vou lá, vou vomitar só o meu método e tudo mais. Eu vou olhar o que você quer, qual que é o seu objetivo, quanto tempo você tem, qual condição financeira você tem. Aí eu vou dar um direcionamento, mesmo que não seja dentro do meu produto em si, eu vou direcionar ela a fazer determinada estratégia para o momento dela. Perfeito. E você tem expertise, né, na linha do digital. O ponto é, como é que uma pessoa que tem um produto pode comunicar ele dentro do digital da melhor forma? Primeiro, estudar muito o público-alvo. Eu acho que a maior parte dos especialistas, das pessoas que têm um produto erram, é querer vender para ela mesma. Esse é um ponto muito importante. Então, a pessoa ela domina um determinado assunto, ela cria um produto e ela vai vender esse produto. Ela vai pensar como para ela, como que ficaria bom para ela, mas ela tem que pensar não nela, e sim no público que ela vai atingir. Então, o primeiro passo é estudar a fundo pessoas, entender qual é o sentimento que ela tem, quais são as dores que ela tem, por que ela age com o que ela age, quais são as crenças que ela tem sobre o determinado assunto. Esses são os pontos mais importantes, ela entender sobre o público, porque aí ela consegue, na comunicação, utilizar... Ser assertiva, né? Exatamente, utilizar as estratégias de comunicação correta para conseguir atrair, engajar, vender para essa pessoa de forma coerente e correta. Então, esse é um ponto mais importante. Então, se você tem um produto, primeiro passo, vai estudar a fundo a pessoa que você vai vender, né? As pessoas, né, que você vai vender, porque isso vai fazer toda a diferença no sucesso do seu produto, porque às vezes você pode ter um produto excelente, mas se você não sabe comunicar a venda, né, se você não sabe atrair a pessoa certa, até mesmo na hora de fazer a oferta mesmo, talvez você atraia a pessoa, mas a oferta ela está bem alinhada, né, ela está falando literalmente, ali, as cores estão atraindo, a imagem que está na página ali, o que está escrito na página realmente está condizente com o seu público-alvo? Olha só, tudo comunica, né? A cor, a página de vendas, a forma que fala, o Instagram. Então, para mim, o mais bonito, né, do comunicação, Gu, é justamente isso. Eu acho que a pessoa acerta na comunicação quando ela entende que tudo comunica. Tudo. A forma que você anda, a roupa que você usa, a forma que você fala. E assim como, né, na hora de vender um produto. Para você, qual é a grande chave da venda? Para mim, a grande chave da venda é você saber solucionar uma dor e entregar uma solução.
e realmente ter um ganha-ganha. Porque não adianta você só vender só para você ganhar. Então, para mim, é você realmente trazer uma solução que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Então, essa é a chave principal da venda. Então, eu foco muito nisso. Ter um bom produto, saber vender e saber solucionar uma dor da pessoa. Realmente fazer com que essa pessoa se transforme de alguma forma. Porque assim você cumpriu o seu papel naquela venda. Você saiu monetariamente, deu o seu lucro e você fez a diferença na vida da pessoa. Ela comprou, confiou em o dinheiro dela, ela vai te indicar, ela vai mudar a vida dela e automaticamente você vai ter uma porta aberta não só para ela, ela vai te indicar para outras pessoas. Então, para mim, a chave da venda é o ganha-ganha, porque você estudou a pessoa, criou uma solução boa para ela, vendeu para ela e ela teve resultado. E assim é um mecanismo que nunca falha, né? Olha só que interessante, hein? Porque você vender algo, um produto, né? É você entregar uma solução. Exato. É isso, na verdade, que casa com a venda. E uma frase interessante que eu escutei é que, assim, a gente tem que ser a nossa maior transformação, né? Dentro do nosso produto. O que você, Gustavo, faz, né? Ou talvez você, junto com a Pri, que é a sua esposa, fazem para que também vocês sejam a maior transformação daquilo que vocês compartilham com as pessoas? Então, o que hoje a gente faz é literalmente viver o que a gente ensina. Então, é Skin the game. Skin the game, exatamente. Né? Hoje, o nosso lifestyle já mostra isso. Então, a nossa vida de ter essa liberdade geográfica de estar viajando, de ter uma operação que vende produtos. Então, a gente vai ensinar algo que a gente vive. Eu acho que isso é o principal, né? De você não ser um charlatão, principalmente na internet, né? Que tem muito guru, assim. Então, a gente já tem uma trajetória no digital, então a gente vender o que a gente vive é um ponto legal. E é o que a gente faz hoje, né? Perfeito. Falando um pouquinho mais, né, da sua operação, do que você vende, você comentou comigo, né, que nos bastidores a gente abre agora para as pessoas, né, que você está lançando um SaaS e tudo mais. Pensando justamente nessa comunicação de produto. Exato. Né? O que você, claro, pode falar mais do produto, aqui está aberto para isso, porque pode ter pessoas, né, que queiram. Sim. E além disso, né, claro, falar um pouquinho do produto e principalmente falar quais estratégias você está utilizando para comunicar esse produto para as pessoas e vender para que quem está nos assistindo possa aprender e aplicar também no produto dela, mas trazendo o seu case agora, né? Eu sei que a gente já deu uma dica de forma geral, mas trazendo agora o seu momento de vida, né, de negócios e tudo mais. Legal. A gente hoje tem três frentes no digital e cada frente atinge um público totalmente diferente. Então, a gente tem que estudar sobre a forma com que a gente quer chegar no público-alvo. Um deles é a nossa comunidade. Eu vou falar do SaaS, né, que é uma coisa que a gente vem trabalhando muito agora, sobre a comunicação, sobre como a gente quer ser percebido, né, pelo nosso público. Mas hoje a gente tem uma comunidade que ensina quem quer viver do digital. Então é um público que quer realmente sair da CLT, quer viver do digital, quer ter mais liberdade, quer realmente prosperar nessa área do digital para poder usufruir de todos os benefícios. Além disso, nós vendemos produtos físicos e aí é variados, então o nosso público-alvo são mulheres mais velhas, então a comunicação também com essas pessoas é um pouco mais diferente, é uma linguagem mais simples, mais clara e tudo mais, é um público de baixa renda, de 35, 40 a mais. E o SaaS já é um outro público totalmente diferente, que é um gateway de pagamento, onde a gente quer atrair infoprodutores, pessoas que querem rodar os seus cursos. Então, o que a gente está trabalhando na comunicação? Porque foram 2 anos desenvolvendo essa plataforma e agora a gente está colocando ela no mercado. Então, a gente tem uma pegada de tecnologia. Essa é a visão. Então, como a Apple hoje é ranqueada no mercado, Perfeito. A gente busca hoje, dentro das plataformas, ser percebido como uma empresa de tecnologia que traz experiências para os usuários. Então, o nosso foco é que o especialista, né, quem vai rodar o seu produto ali, o expert, exato, consiga ter uma empresa que vai servir ele de boas tecnologias para conseguir ele fazer a experiência dele, dar o show dele. Então, o que a gente está fazendo de comunicação? Cores da identidade visual. Então, a gente trouxe uma identidade visual muito mais requintada, vamos dizer assim, com menos cores, com o visual mais neutro, vamos dizer assim, né? Não é aquela
coloridão e tal. Então é algo mais exclusivo, vamos dizer assim. Mais premium. Mais premium. Então é um preto, um amarelo bem nos detalhes. Essa é a cor da nossa plataforma. Fora isso, por exemplo, hoje a gente estava com uma reunião da Closer, né? Que a Closer é a que faz as reuniões de apresentação, né, da plataforma para o lead ali, né? Para o possível usuário. Então, ou seja, a Closer é uma pessoa da sua equipe isso. que faz o fechamento, né? Que vem depois do SDR. Isso, certo? Exatamente. Aí, olha só o que a gente falou para ela. É de extrema importância, além de você dominar o conteúdo, né, entender ali o público que você está falando, a pessoa que você está falando, entender as dores e tudo mais, mas a sua comunicação visual. Então, ela tem um fone da Apple lá, então ela vai usar isso, ela vai usar ela não pode usar uma roupa colorida, ela tem que usar um preto mais básico. Então o fundo é de extrema importância, ser mais neutro também, ela não pode estar num lugar onde está com ou fundo de casa, por exemplo, assim, tem que parecer, por mais que ela esteja em casa. Então isso foi o ponto inicial, que falou assim, a sua comunicação visual é de extrema importância. Você precisa passar um ar de tecnologia. Se você tiver até um óculos, é importante você usar um óculos redondo. Olha só. Olha que show de comunicação. Porque ó, o Gustavo passou para essa pessoa da equipe dele, por quê? Primeiro de tudo, ele tem clareza do produto dele que ele tem que comunicar. Ele tem clareza do público que ele está comunicando. Então, a pessoa que está fazendo essa reunião tem que passar a imagem de inteligente. Aí a gente vai e pega um acessório chamado óculos. Isso é aprender a comunicar de forma adaptada a cada cliente e saber que a imagem comunica sem mesmo a pessoa abrir a boca, porque o óculos já disse. Exato. Ó, o fone da Apple já diz tecnologia, excelência, qualidade, credibilidade, que é o que a Apple passa. Exato. Fundo neutro, né, cores um pouco mais frias e tal. Ou seja, olha só que nível de comunicação, cara, parabéns. Exato. Inclusive na hora de ela apresentar ali os slides, tudo bem clean, bem parecendo algo de ponta assim mesmo, porque é o que a gente quer passar, exatamente. Cara, muito bom. E para mim, ó, só essa parte aqui já foi uma aula nesse podcast, porque de fato você teve a percepção que eu espero que você que está nos escutando também tenha. Porque às vezes até você mesmo, que não seja seu time, às vezes você nem tem time e está escutando esse podcast, você mesmo na sua imagem ali da call, né? Ou seja, na sua imagem ali da videochamada e tudo mais, você tem que pensar o que o seu fundo comunica. Uma vez eu fui fazer uma videochamada e a pessoa que eu falei, né, ela até chegou a falar para mim, olha, Rodrigo, meu fundo aqui é pensado. Olha só, Exato. Meu fundo é pensado, meu fundo é minimalista, tem quadro aqui e tal, também não é só um branco, enfim, tem quadro específico, estratégico, para passar uma comunicação para você que eu estou falando, né? Ou seja, ela, claro, abriu para mim ali uma estratégia de comunicação e é uma coisa que você também pode utilizar, né, dentro do seu negócio. Como é que você resolveu essa sua questão da introspecção, que você não conseguia falar? Foi muito na necessidade, irmão, porque, como eu falei, eu saí do CLT e resolvi empreender. E aí comecei a empreender no mercado onde eu precisava convencer as pessoas a aderirem ao que eu estava querendo vender. Então eu fui ler livros, né? Fui ler livros de desenvolvimento, só que assim, eu falo que eu aprendi muito mais na prática, em si, fazendo. Tipo, tomando a coragem, tá com medo? Vai com medo mesmo. Então as primeiras reuniões que eu fiz para 5, 10 pessoas, onde eu tinha que colocar uma tela e apresentar e falar de pé ali e tal, eu me tremi todo, mas eu fui. E aí a prática foi me desenvolvendo. Óbvio que eu preciso evoluir muito, vou ser sincero, tá? Eu preciso evoluir muito ainda nessa parte da comunicação, porque esses anos todos de digital que eu tenho, 7 anos, a maior parte deles foi nos bastidores. Backstage. Sempre nos bastidores. E agora eu tô me posicionando nas redes sociais, que eu lancei a comunidade, tá? Agora recente. Então, para mim é um desafio ainda se tornar um bom comunicador, mas para mim eu não tenho mais tanta dificuldade de falar, não tenho mais vergonha, mas eu desenvolvi isso fazendo mesmo. Agora eu preciso ainda desenvolver alguns pontos que eu acho que a gente sempre precisa desenvolver, né? Eu creio que a pessoa, quando ela acha que sabe tudo, ela não sabe nada, vamos dizer assim. Né? A gente é um eterno aprendiz. Você me permite dar um feedback já Com aqui, certeza. ao vivo? Lógico. Eu acho que assim, você gesticula muito bem, né? Quem está escutando o Gustavo vai perceber, eu acho que você tem uma boa gesto, você tem uma boa postura, né? Mas eu acho que falta dicção, mais dicção.
Legal. Acho que se você resolver a dicção, porque às vezes também é um pequeno ajuste. Perfeito. Você acha que eu preciso o quê? Falar mais entonado? Eu acho que assim, você, como eu disse, você já gesticula muito bem. Mas, como eu disse, você tem um ponto a melhorar, que é a sua dicção. Então, talvez o que é? Organizar um pouquinho mais os pensamentos para você não acelerar a fala. Porque provavelmente você se perde na dicção não é porque você não sabe falar certo, mas sim porque você está com o pensamento muito acelerado e aí você não está deixando o pensamento entrar no mesmo ritmo da fala. Entendi. Entendeu? Então, como eu disse, a comunicação é muito boa, né? Falando para quem está escutando também, comunicação muito boa, só ajeitar a dicção, para mim, você já vai assim, evoluir muito. Claro que tem outras coisas que você vai aprendendo, Lógico. Assim como eu que estudo muito isso, que aplico muito isso, outros comunicadores, eles sempre vai ter ponto a resolver. Com né? certeza. E às vezes também uma coisa aparece, você tem que resolver que nunca aparecia. Existe isso também na comunicação. Vícios de linguagem, né? Vício de linguagem. Então são coisas que às vezes, por exemplo, numa época, olha que interessante, você, por exemplo, que viaja muito, olha que legal. Às vezes ele vai morar numa cidade que a pessoa, por exemplo, antes de falar, ela fala assim, então, toda hora, então. Aí, se você não tomar cuidado, Exato. Quando chega numa outra cidade, você vem para essa cidade, ou até mesmo gravando, você começa a falar sempre então antes, né? Ou outra coisa, eu estou dando um exemplo do então. É um ponto que, entenda, não existia na sua comunicação, mas começou a aparecer e você precisa resolver, entendeu? Perfeito. Então, cara, assim, a grande chave realmente é essa, né? Dicção e tudo mais, porque você realmente já se comunica muito bem, você já coloca as ideias bem, e mais importante que eu percebi muito na sua comunicação, você é didático. Então você entrou, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Isso para quem ensina, que você é uma pessoa que ensina para as pessoas, isso é golaço. Então assim, você, para a pessoa que está assistindo a gente, você ensina para alguém algo, então aproveita isso, seja didático. 3 pontos, 5 pontos, 7 pontos, porque tudo isso você vai criar no cérebro da pessoa, primeiro a informação, ele é organizado. E quem é organizado pode ensinar. Exato. Muito bom. Obrigado pelo feedback e para mim é muito bem-vindo. Eu quero aprender mais com você porque, como eu falei, são 7 anos aí nos bastidores e agora colocar o rosto para falar não é para qualquer um. Né? A gente se expõe, né? A gente precisa realmente transmitir o que a gente quer passar. E a comunicação ela é de extrema importância, então quero muito aprender e desenvolver mais isso como expert. Perfeito, show, muito bom. Gu, deixa para as pessoas um conselho final. Sobre? O que você achar melhor. Seja digital, vendas, vida, enfim, fica à vontade. Legal. Um conselho que eu falo muito para os meus alunos, para minha família, para minha esposa, para mim também, né? É não deixar de agradecer todos os dias, porque a gente vive num mundo onde está tudo muito acelerado. A gente quer as coisas para ontem, a gente quer conquistar as coisas na vida e muitas vezes a gente esquece de agradecer as coisas mais importantes que a gente precisa agradecer, que é a nossa saúde, que é a nossa família, que a gente abre os olhos, que o resto vai vir. Se você tem fé, se você crê que tem um Criador poderoso que fez tudo o que fez por nós, o resto, meu amigo, se você agradece e tem fé nisso, o resto vai acontecer na sua vida. Porque quando a gente agradece, coisas boas acontecem na nossa vida. A gente vibra numa frequência que vai atrair positividade, o seu dia vai ser diferente e as pessoas que vão conviver com você vai ser diferente, a sua energia vai ser outra. Então, nunca deixa de agradecer todos os dias. Amém, amém, que excelente. Aproveitar, inclusive, você está bem alinhado, hein? Com esse Obrigado. Aqui, ó, foi a Delhomo. Olha aqui, só, Delhomo que alinhou ele. Aí, ó. Bonito, hein? Show de bola, parabéns, tá lindão, né? Boa. E, enfim, para você, né, que é um homem de bom gosto, uma mulher de bom gosto, você quer vir conhecer a Delhomo, fica aqui em Alphaville, na Grande São Paulo, ou você pode, né, fazer a sua compra aí, conhecer mais das peças no Instagram, tem um WhatsApp lá, ou seja, a gente vai deixar na descrição, você pode realmente conhecer e começar a usar essa loja de excelência que eu uso sempre, inclusive aqui no podcast, né, o nosso convidado também está assim. Quero também te chamar para você se inscrever, curtir, compartilhar e realmente a gente levar, né, para mais pessoas esse tipo de conteúdo. Comunicação 10/10 não é só você falar bem, é pensar em tudo e a gente realmente quer te ajudar nesse sentido, tá bom? Então, Gu, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Espero ter agregado de alguma forma
a vida de quem assistiu isso aí. Se quiser me conectar nas redes sociais, Gustavo.Paterlini. Perfeito. O arroba dele, né? Enfim, o link vai estar na descrição, então vocês podem ir lá conferir e conhecer mais daquilo que o Gustavo faz. No mais, muito obrigado. Esse foi mais um podcast Comunicação 1010.